tema de hoje: a felicidade é um caminho por onde se vai. Esse tema já é bem usado por muitos pensadores e filósofos modernos, mostrando que a questão da felicidade, hoje tão discutida, não é um lugar onde você chega, mas um caminho pelo qual você trilha. Eu quero te dizer que, inicialmente, essa ideia ela é bíblica, na verdade. Jesus, quando ele fala da felicidade, naquela chamada bem-aventuranças, bem-aventurado significa feliz. E então, nas bem-aventuranças, olha só as palavras que Jesus usa. No texto grego é a palavra makaroi. Makarioi significa uma palavra correlativa da língua hebraica, que aparece bastante no Antigo Testamento, chamada ashrei. Esta palavra, com o seu radical, sua raiz, ashar, ela tem o sentido de um caminho. É interessante. Quando Jesus fala assim, feliz é aquele, ou bem-aventurados, que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, felizes são os mansos, ele está falando, aquele que anda nesse caminho reto. Inclusive essa palavra ela é usada também, um derivado dela, yashar, é um caminho reto que me leva para Yahvé, Jeová, Deus. Você vai apresentar, por exemplo, você vai notar, por exemplo, esse texto, num texto de Provérbios. No livro de Provérbios aparece assim, ouça meu filho e seja sábio, guie o seu coração pelo ashar, ou usando aqui, com o nome de Jeová junto, yashar, que seria, ande por esse caminho. É esse bom caminho, se você guiar o teu coração, seja sábio. Interessante que Jesus usa essa mesma palavra para descrever o que é felicidade. É por isso que eu digo que nesse primeiro sentido dessa palavra, mostra que felicidade tem a ver mais com o caminho no qual você está trilhando, do que no lugar onde você chega. Tem a ver com a vida, tem a ver com o dia a dia. É o tema de hoje, felicidade é um caminho por onde se vai. É por isso que dá para você ser feliz no meio de situações até adversas. O indivíduo ele pode estar enfrentando, ser vítima de um desemprego, mas ele pode estar feliz. Porque a felicidade tem a ver com aquela tua prática do dia a dia. Quando você pratica os princípios da palavra de Deus, é interessante que a Bíblia também compara dessa forma. Quando você anda de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso é um caminho reto. Quando você não anda de acordo com a palavra de Deus, chama isso de caminhos tortuosos. Ora, se um caminho reto é felicidade, o que é caminho tortuoso? Infelicidade. Por isso, se você é um tipo de pessoa que, por exemplo, a palavra de Deus fala, felizes os mansos. Quem é manso, o caminho dele é reto, é bom e ele é feliz e realizado. E quem é, vamos pegar o contrário de manso, vamos colocar na linguagem popular, encrenqueiro. O encrenqueiro, cá entre nós, ele vive enroscado na vida. Ele vive com problema, ele vive com briga, ele vive com encrenca, né? Ele é encrenqueiro, ele gosta de encrenca. E daqui a pouco ele fala, oh, essa vida, que infelicidade que é essa vida. Sim, você está em caminhos tortuosos. Você não está seguindo os caminhos da palavra de Deus. Então, a felicidade, note aqui, a felicidade ela não é algo para ser buscada. Esse é o erro de muitas pessoas, falam, não, eu quero buscar a minha felicidade. A felicidade não se busca, a felicidade é consequência. Pratica o que é reto, faz o que é certo, endireita o teu caminho, se comporte da maneira como a palavra de Deus te instrui para você fazer, que tua vida vai ser legal. Por exemplo, vamos pegar principalmente uma área de fortes conflitos de relacionamento. Família, marido, mulher, filhos. A maneira como você se comporta dentro da sua casa vai determinar muito da tua felicidade. Se a tua casa, por exemplo, é uma casa cheia de gritaria, todo mundo se xinga, todo mundo é mal educado um com o outro, todo mundo já fala gritando um com o outro, o que você vai falar? Meu lar é um lar infeliz. Por quê? Porque vocês andam em caminhos tortuosos. Vocês brigam demais, vocês discutem demais. Qualquer coisinha é motivo de briga.
Será que não dá para, de vez em quando, sabe, a hora que surge aquele conflito, fica quietinho, vai para um canto, espera esfriar a cabeça, né, dá um tempo. Lá em casa a gente tem um código entre nós, quando alguém está... Porque de vez em quando alguém está fora do prumo, né? Alguma coisa aconteceu, às vezes é até biológico, né? Às vezes é uma situação química no corpo, né? Não dormiu bem, não está legal, um problema hormonal ou qualquer coisa parecida que você está enfrentando, e aquele dia você está meio, né? Que nem ele fala, está com a macaca aquele dia, está nervoso, está bravo, está querendo. O que a gente faz lá em casa? A gente vira um para o outro e fala, ó, isola. A gente isola aquela pessoa, ninguém chega perto, deixa o indivíduo lá. Ele quer ficar bravo? Se tranque lá no teu quarto, fica quietão. A hora que voltar assim que a gente olha, está calminho agora, tá? Agora não. Então tá bom. Agora a gente vai pegar você, vai trazer para perto e vai ser tudo legal de novo. Porque senão gera conflitos. E esses conflitos é que estragam a vida da gente. Aprenda a praticar esses princípios simples que a gente vai aprendendo da palavra de Deus, que são eles que vão fazendo diferença ao longo da nossa vida. Isso é caminhar por um caminho reto. Quando a gente fica nessa busca pela felicidade, o que acontece? Você vai querer buscar atalho. E não existe atalho no reino de Deus. O reino de Deus tem o caminho dele. E quando você busca a felicidade de qualquer jeito, você quer atalho. Aí você fica em busca do quê? De mágica. Daquelas coisas que solucionam problemas assim rapidinho na tua vida. É interessante o seguinte, nota. Qual é o caminho? Vamos pegar uma área? Estou inventando agora, está nem no meu jogo. Vamos inventar uma área aqui agora. Vida financeira. Qual é o caminho reto da vida financeira? Eu vou te ensinar um, quer ver? A gente entende tão errado esse negócio de dízimo, sabia? A gente entende tão errado. A gente pensa que dízimo é dar dinheiro para a igreja, essas coisas todas. Aliás, quando foi estabelecido o dízimo na Bíblia, não tinha nada a ver com a igreja, que nem igreja existia. O dízimo era uma espécie de fundo social que havia para os pobres necessitados, órfãos e viúvas. Era para isso que era feito o dízimo. Então, pronto, a Bíblia já começa da maneira correta. A gente que vai deturpando a coisa ao longo do tempo. Então, o dízimo já te ensina uma coisa também, não autoconsuma tudo que você produz. Seja generoso, reparta um pouco da sua generosidade com alguém. É isso, a Bíblia está ensinando princípios. Mas não é esse ponto que eu quero pegar. Ora, se a dízima, que não é nem o dízimo certo, seria a dízima, porque é a 10ª parte, ela te exige uma coisa. Qual é a primeira coisa a fazer? Dar o dízimo. Não, a primeira coisa não é dar o dízimo. A primeira coisa é fazer conta. Como é que você sabe quanto que é 10% se você não fizer conta? Aqui Deus já te ensina uma coisa. Você quer acertar a tua vida financeira? Primeiro passo, faça contas. Tem gente que não faz conta. Ele compra no impulso. É aquela coisa, sentiu, comprou. E é um perigo, é um perigo. Tem gente que tem uma coisinha que ele não pode ter. Sabe? Não pode ter, parece uma possessão demoníaca na pessoa. Ele tem um demônio chamado cartão de crédito. O negócio coça nele assim, ele tem que chegar lá e gastar. Ele tem que chegar lá e gastar. E a casa desse demônio chama shopping center. E a palavra de adoração a ele chama-se assim, promoção. A hora que ela vê assim, promoção, aquilo pega, marca, sim, a pessoa vai. Ela tem que comprar, não precisa daquilo, mas vai comprar. Então você tem que aprender a lidar com contas, organizar sua vida financeira. É interessante se eu te perguntasse assim, você seria capaz, não precisa ser agora, é óbvio que ninguém sabe isso de cor, mas se você tivesse acesso agora às suas contas, às suas anotações, seus papéis, você poderia me dizer quanto que você gastou de combustível esse mês? Quanto você gastou de estacionamento esse mês? E de lazer, quanto foi que você gastou? E a sua própria compra do mês, como é que ela está? Ela tem aumentado, tem diminuído? É interessante, se a gente não faz contas, a gente não sabe para onde que foi o dinheiro. Então, note, a Bíblia Sagrada te ensina muito isso. Jesus mesmo falou o seguinte, nenhuma pessoa que querendo construir uma torre, linguagem da época, está falando de uma melhora na sua casa, na qual vai tornar a sua casa uma casa admirável. Nenhum errado nisso. Qual o problema em você mudar de casa? Qual o problema em você mudar de carro? Qual o problema em você comprar uma roupa nova? A Bíblia não te proíbe isso. O que Jesus fala é o seguinte, ninguém que vai fazer um grande investimento, não se assenta primeiro e faz contas, para saber se com o dinheiro que tem ele vai conseguir terminar. Porque vai ser vergonha para ele, começando aquela baita construção, todos os vizinhos passam e falam, oh! Só que parou na metade. E aí fica, oh! Daqui a algum tempo, ó, ó.
vai mudando o seu ó. E aí, essas coisas vão travando a sua vida, o crescimento te traz vergonha, te traz infelicidade, porque caminhos tortuosos. Faz o caminho reto, faz o caminho certo. Então, percebeu? Praticou o caminho certo, legal. Agora, o que a gente quer hoje? Quer atalho. O que é atalho? Atalho é aquele negócio assim, minha vida está terrível, estou com dívida, nome sujo, tudo mais. Vamos ao atalho da religião? A pessoa pega, vem aqui e fala assim, ai pastor, faz uma oração aí para mim para resolver esse problema. Oh. Primeiro ele quer uma mágica na vida dele. E aí olha para a gente como Mr. M. Que conhece os segredos espirituais, que vai fazer assim, e um anjo vai vir e resolver. Finalmente, pega a sua conta, traga a sua conta, né, que você está em dívida. Aqui no culto nós vamos orar, ungí-la. Eu quero ver com uma conta ungida, com óleo, como é que você vai passar depois no leito erótico, né, para pagar. Mas você percebe, a gente fica em busca de mágicas, de mandingas, de pé de coelho, de coisa para dar certo. Isso são atalhos. E esses atalhos não é a instrução que Deus nos dá. A instrução que Deus nos dá é, ande pelo caminho reto. Faça as práticas de princípios. Na verdade, o problema nosso, daqui eu estou trazendo para nós brasileiros. Nós brasileiros, culturalmente, somos muito supersticiosos. Os gregos também são, mais adiante você vai ver aqui comigo. Vários povos do mundo são supersticiosos. Os brasileiros estão nesse meio, os latinos de uma maneira geral, né? O latino é um povo supersticioso. Você pode notar que tem algumas superstições que você sabe desde criança. Quando era criança, por exemplo, vamos jogar bola. Beleza, a gente ia jogar bola lá na rua, o que a gente fazia? Vamos jogar, vamos. Primeiro tinha assim, jogava o chinelo, já virava, fazia o golzinho e vamos escolher o pessoal. E eu me lembro, uma vez fazendo isso, botei lá o chinelo, veio meu amigo e falou, peraí. Foi lá e virou meu chinelo. Falou, chinelo virado, a mãe morre. Minha avó era crente, minha avó falava, isso é besteira e tal, né? Eu não acreditava, não, é besteira. E não queria saber. Um dia eu cheguei à noite, criança, né? Cheguei à noite em casa, tá? Tirei o chinelo, aquela coisa, o chinelo caiu virado. Eu falei, peraí, deixa eu virar, vai que, né? Criança, né? Já viu? Criança. A gente fica com essas crendices, desde criança a gente acaba guardando essas coisas com a gente. Por exemplo, você quer ver como você sabe um monte? Você quer que a visita vá embora, o que você faz? Vassoura atrás da porta. Uhum. Cai um garfo no chão. Vai chegar um homem. Cai uma faca. Vai ter briga. Cai uma colher. Vai chegar a mulher. Caiu uma. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Tem aquelas coisas, eu lembro quando criança, hoje não dá para você ver mais. Tinha uma coisa que a gente conhecia quando era criança, e se você mora em São Paulo, desculpa a pergunta, você mora em São Paulo, aqui na região? Então, qualquer dia pergunta para eles que eles te ensinam o que é. Tinha um negócio que a gente via em São Paulo chamado estrela. Existia isso em São Paulo antigamente, a gente via. Hoje a gente não vê mais essas coisas, sabe? Então, quando eu era criança, aparecia muita estrela no céu. E a gente via um negócio chamado estrela cadente. E aí, quando você via estrela cadente, uma das coisas, não podia apontar para a estrela. Olha a estrela, não aponta. Por quê? Porque senão nasce verruga. Então, tinha umas crendices que a gente carregava e achava que isso era de verdade. Aliás, eu ouvi um tempo atrás, muitos anos atrás, não tanto assim, estou dizendo assim, 7, 10 anos atrás, eu ouvi uma. Num tempo que existia tinha um negócio também chamado cheque, tá? Depois os tios aí explicam para você o que é cheque. Hoje a gente não se usa mais isso. Mas tinha um negócio chamado cheque, né? Que a gente tinha que cruzar, né? O cheque quando era para depósito. E as pessoas falavam, olha, quando você for cruzar o cheque, não pode cruzar assim, ó. Porque quando você cruzar assim, o dinheiro vai. Então você tem que cruzar assim, o dinheiro vem. Não, a gente
segue tanta coisa assim. Aliás, quer ver, coisa recente. Ele pensa, não, isso aqui é coisa do passado. Do passado? 2 semanas atrás, aí um determinado clube aqui de São Paulo, bem conhecido, estava numa disputa de pênaltis. A parte daquele show que é uma disputa de pênalti, principalmente quando não é o teu time jogando, né, é ótimo. A parte disso, estava um show à parte, aquele técnico, ele é assim, muito engraçado nesses momentos. Ele é tão supersticioso que ele carrega assim, um crucifixo aqui, outro aqui, tudo mais. O pessoal batendo pênalti, ele de joelho no chão e rezando de tudo quanto é tipo. Ele fazia o crucifixo romano, o grego, o ortodoxo, o celta, o copta. E ele ia fazendo tudo quanto era jeito, tipo de crucifixo que ele podia. E daqui a pouco teve uma cena que eu achei o máximo. Teve uma cena assim que daqui a pouco veio um goleiro lá, ou algum jogador da reserva, que o cara era careca. Aí ele chega assim, aproxima dele, ele pega, passa a mão na careca do cara e passa aqui assim, passa a mão na careca da sorte. Olha aí que coisa. É por isso que antes de pregar eu passei ali a mão no cabeto ali, eu falei, dá licença. Ai, não deu certo, o time foi desclassificado mesmo assim. Não deu certo. Forças, poderes, mandingas, que fica mexendo com a nossa saúde, com os nossos relacionamentos. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Você já viu isso em algum lugar? Pois é. Eu tenho uma muito boa para hoje. Você, por exemplo, que ama, sabe aquela pessoa que vibra de sexta-feira? Hoje é sexta-feira! Tal. Então, eu tenho uma mandinga muito legal para você, que eu trago a sua sexta-feira de volta em 5 dias. Te garanto, funciona. Então, agora, aí a gente, veja bem, nós brasileiros carregamos esse lado supersticioso. E quando a gente se envolve num ambiente como esse, de igreja, que falamos de coisas espirituais, nós já estamos predispostos a inserir ou misturar algumas das nossas crendices. Por exemplo, alguém falou algo ruim para você. O que a crendice popular faz? Acha uma madeira, 3 batidinhas, né? Para não acontecer. Aí o camarada se converte. Ele fala, não vou acreditar mais nessa coisa. Mas o que ele faz? Ele fala a mesma coisa, só com um jeito mais crente agora, né? Alguém conta um negócio ruim, o que ele fala? Está amarrado. Mas, Anésio, ele não está falando de coisa... Mas onde é que tem isso na Bíblia? Não tem. Você nunca percebeu que não tem? De vez em quando, eu acho que a gente precisava assim pegar, sabe? Pega as suas crenças, anota toda e começa a fazer assim, ó, para ficar só aquilo que está na Bíblia Sagrada. Que a gente está acreditando um monte de coisa que Deus nunca ensinou. Aí a gente fica buscando atalho e depois não funciona, o que a gente faz? Culpa a Deus. Mas olha lá, eu vim na corrente dos 38 pastores lá, vim na corrente 7, sexta-feira, eu vim, porque o pastor lá falava para mim, meu amigo, minha amiga, 7 vezes, você tem que vir e faz o seu sacrifício. E aí, você fez e não deu certo. Aí o que você fala? Está vendo? Deus não existe. Isso não funciona. Deus tem culpa da tua crendice? Então, a gente precisa começar a ser mais bíblico, a conhecer mais as Escrituras Sagradas. Porque conhecendo mais as Escrituras Sagradas, a gente não vai passar decepção com Deus. A gente não vai se decepcionar com uma pessoa que a gente não vai esperar dele alguma coisa que não é da personalidade dele. Então, a gente precisa conhecer mais a Deus, conhecer melhor as coisas de Deus. Por exemplo, você gostaria que o seu filho se relacionasse com você por medo? Porque você é um pai bravo e uma mãe brava? E ele te obedece por medo de você? Eu acho que da mesma forma, eu não acredito que Deus se agrade das pessoas que servem a Deus somente por causa do medo que eles sentem de Deus. Tem gente, por exemplo, que serve a Deus com medo do diabo. Esse é que é o caso. Eu me lembro uma vez, uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, me contou uma situação, aqui no culto mesmo, foi aqui isso. Contou uma situação, eu falei, ele falou, pastor, queria que você, lá no seu tempo, sozinho com Deus, orasse
por mim e tudo mais. Eu falei, está certo, querido, podemos orar agora? Aí o cara pegou assim e ficou, agora? Eu falei, ora agora. Você vai orar em voz alta? Eu falei, vou. Mas se eu orar em voz alta, o diabo ouve. Eu falei, mas não estou falando com ele. O cara tinha mais medo do diabo do que de Deus. Onde é que você vê isso na Bíblia? Aliás, o diabo de algumas pessoas é grande demais, você percebeu? Tem gente que cria um diabão assim, né, tão poderoso, tão forte, que a Bíblia não fala isso. Então, tem pessoas que quando eles oram, por exemplo, ele não ora para ter comunhão com Deus. Ele ora, ele levanta de manhã e ele vai lá, ele ora, não porque ele ama a Deus, mas ele ora para ser protegido para o dia. Tem que orar para ficar protegido no dia. Qual a diferença disso de ficar de corpo fechado, banho de arruda? Percebe que a mesma crendice, só que cristianizada, está na hora da gente mudar o nosso tipo de pensamento e se relacionar com Deus como uma pessoa. Andar com Deus e falar com Deus porque você o ama e você gosta dele, você quer andar com ele, quer seguir os princípios dele. É bem diferente. Então, cuidado, superstição é um negócio que pode às vezes deixar você meio maluco, meio doido. E principalmente, muita gente por aí decepcionada com Deus porque praticava coisas que Deus nunca falou. Ou esperava coisas que Deus nunca prometeu. Então, ao longo do ministério de Jesus, ele ficou ensinando coisas que contrariavam esse tipo de pensamento. Os judeus da época de Jesus eram muito religiosos, faziam práticas e rituais, e achavam que através daquelas práticas e rituais, levavam uma vida da maneira como Deus queria. E aquilo era pesado demais, aquela religião era pesado demais, mas aquele povo mesmo que se dizia servir tanto a Deus, de fato não conhecia Deus. É possível falar de Deus sem conhecê-lo? Tem bastante gente que é assim. É sincero. Mas será que apesar de sincero não pode estar errado? É possível ser religioso, praticante, e ainda assim não conhecer bem o Deus que ele serve? É possível. Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, na Bíblia Sagrada, conta uma história que aconteceu lá em Atenas, Grécia, quando Paulo, apóstolo, passou lá, mais ou menos anos 51 depois de Cristo, Paulo, apóstolo, passou por lá, e no momento em que ele caminhava pela cidade, ficou observando como eles eram supersticiosos. E Paulo faz essa nota no seu discurso que ele trouxe ali aos atenienses. Eu recorto um trecho aqui para você ler juntamente comigo na Bíblia Sagrada. No livro de Atos 17, 22 e 23, diz assim: Atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, no sentido de supersticiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Tinham muitos altares naquela cidade. E encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Aí Paulo aproveita esse gancho para pregar o que ele queria pregar. Falou, ora, aquele que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vim aqui para anunciar para vocês. Paulo foi esperto nesse momento em utilizar alguma coisa que tinha ali ao redor dele. Num lugar cheio de altares, cheio de totens religiosos, tem ali um altar ao Deus desconhecido. O que era esse Deus desconhecido? Duas hipóteses. Primeiro, poderia ser um Deus deles lá que se tornou desconhecido. Alguma situação, em algum vilarejo, de alguma praga que recorreram a algum Deus lá, e aquela praga parou e começaram-se as romarias para aquele Deus. Tudo bem, mas aí passado um tempo, aquela romaria se esvaziou, e o pessoal pegou e levou esse totem lá para Atenas, e deixou lá. Mas ninguém lá sabia mais da história desse Deus, mas deixa aí, vai que um dia ele vem aí para cobrar da gente, está lá. Ou o mais provável era o seguinte: eles eram tão religiosos, mas tão supersticiosos, que uma das coisas que a gente supõe que pode ser esse altar é o seguinte: eles tinham um altar para cada Deus, para cada tipo de coisa eles tinham um altar lá para um Deus. Aí eles têm medo dos deuses, então esses altares são para agradar esses deuses, dizer que esses deuses são venerados e tudo mais. Aí eles pensam assim: vai que chega alguém aí e mostra para a gente um Deus, que a gente não tem um altar para ele, esse Deus vai ficar bravo com a gente. Então a gente deixa um ali, entendeu?
sem nenhuma nomenclatura. A hora que chegar, a gente fala, era teu, é que a gente não sabia teu nome. Vai lá e põe a plaquinha, pronto, é o jeito. Então, você nota que ter um monte de deuses e não ter nenhum é a mesma coisa. Da mesma forma, falar de Deus, mas a quem você não conhece, é a mesma coisa que não ter. Você servir um Deus que você não conhece, não sabe como ele age, é a mesma coisa do que não ter nada. Essa é a essência dessa realidade, dessa religiosidade sem conhecimento, que se mistura com a superstição. É um medo que as pessoas têm de uma força superior. E essa força superior desconhecida pode lhes fazer bem ou mal. Então, eles tentam algum contato com essa força superior para tentar apaziguá-lo, porque ele não sabe como ele vai nos tratar. Então, por ele ser desconhecido, tratam-no de uma maneira com certo medo. E o que acontece? Se sujeitam às orientações daqueles que dizem que o conhecem. É por isso que há tantos abusos na religião hoje em dia. Tantos abusos. Às vezes eu vejo algumas coisas na televisão e eu falo, meu Deus do céu, como é que pode esse povo acreditar num negócio desse? E aí, as pessoas, aí eu chego nessa conclusão, é que as pessoas elas não conhecem nada, mas nada sobre Deus. E a hora que vê um desses gurus por aí, um desses magos por aí, que diz, eu conheço, eu tenho a força, tal, eles seguem e obedecem cegamente. E se ele fala que você tem que dar metade do seu dinheiro, você dá, cegamente. Porque você acredita que ele é um intermediário, ele é um guru, ele é um mago, um mágico, que sabe mexer com essas forças espirituais para você. E você vai lá em busca o quê? De um atalho para resolver os seus problemas. Qual é o problema? O problema, dizia o profeta Oséias assim, ele falava, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E Jesus, o que ele fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nota, conhecereis. Por isso que eu insisto com você, vá ler as Escrituras, vá conhecer a Deus, vai checar as coisas que nós estamos falando com você, vai ouvir mensagens boas, saudáveis da palavra de Deus, vai renovar a tua mente com a palavra de Deus, porque aí você vai conhecer o caminho reto, o caminho certo, que você vai ter uma vida gostosa. Quer ter uma vida boa? Segue essas orientações da palavra de Deus. Tem muita gente que se relaciona com Deus assim, por exemplo, principalmente vocês, que foram criados em igreja. Muitas vezes você que é criado na igreja, muitas vezes acontece de você não ter tido uma experiência com Deus. Aí Deus é para você aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, as pessoas falando, o Deus dos nossos pais. Por que o Deus dos nossos pais? Porque eu mesmo não conheço ele, mas meu pai, eu respeito meu pai, eu tenho medo do meu pai falou que é assim, eu vou fazer assim. Aí aquilo nem te representa, mas você faz com medo do seu pai. Aí que a menina, por exemplo, passa um bullying na escola, num tempo de frio que nem esse, está todo mundo lá agasalhado e tudo mais, ela não pode, ela tem que vestir uma saia, porque na religião dela a menina não pode usar calça. Aí as meninas na escola, os rapazes vão zoar com ela passa um bullying por causa daquilo, ela não conhece, não sabe por que ela não pode usar, ela faz aquilo por quê? Porque é o Deus do meu pai é bravo e disse que é assim. Isso é prisão, isso é prisão. Tem um moço na Bíblia, você conhece essa história, que o pai dele, numa experiência com Deus, até uma experiência estranha para nós, disse que ia sacrificar o filho para Deus. E amarrou o filho, levantou o cutelo e Deus falou, não é para fazer isso. Agora, a gente fala, legal, Abraão, homem de fé, e o Isaac, tadinho. Como é que esse menino conviveu com a ideia de Deus na vida dele? Tem um texto da Bíblia Sagrada que mostra um pouquinho como é que Isaac via. É Jacó, o filho dele, falando disso. Olha só, Jacó diz assim, em Gênesis 31, 42. O Deus de meu pai, na verdade do avô dele, Deus de Abraão, o temor de Isaac, e aí ele continua a história. E a palavra temor ali está traduzida para nós como temor, mas o texto original é terror. Terror. Para Isaac, o Deus do pai dele é um Deus apavorante. Que Deus é esse que come criancinha. Entendeu? Ele tinha medo desse Deus. Tem muita gente que serve a Deus dessa maneira, até hoje. Até hoje. Tem medo.
medo de algumas coisas, faz alguma coisa, tem medo que caia um raio do céu na cabeça dele. Que Deus é esse? O espírito religioso faz isso com a gente, traz esse medo de Deus. A gente tem medo de Deus por essas coisas e obedece. Aí você passa a ter medo de Deus e dos correlatos, né? Você aprende que tem que ter medo do diabo. Aí você aprende que tem que ter medo do pastor, medo do apóstolo, então, porque é uma palavra mais difícil agora, né? Você tem medo. Eu me lembro uma pessoa que chegou aqui para mim, medo. A pessoa chegou aqui para mim, falou: Anésio, eu frequentava um determinado lugar e eu não estava gostando de algumas coisas que eu estava vendo lá, eu vi umas coisas que eu não concordava, e tudo tinha a ver com a área financeira. Eu não concordava com algumas posturas, algumas coisas, e eu resolvi não ir mais. O apóstolo me amaldiçoou. E ele disse que eu só vou voltar lá num leito de enfermidade. Eu falei: rapaz, isso é macumba. Isso é macumba. E o cara estava tão confuso, que ele falou: então, né, o que eu faço? Você é apóstolo? Eu falei: Deus me livre, não. Sou não. Ele falou: então, porque para quebrar a maldição do apóstolo, só um outro apóstolo. Como eu sou ralé, eu sou pastor, não serve. Olha a cabeça da pessoa. Eu falei: tá bom, mas serve a Bíblia? Posso te mostrar uma coisa na Bíblia Sagrada? Você acredita na Bíblia? Acredito. E aí eu mostrei: a maldição sem causa não se cumpre. Outro texto bíblico: meu querido, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Deus vai te proteger, vai guardar você. É o Senhor que é o teu pastor e nada vai faltar. Ele não vai faltar na tua vida, Ele vai te proteger. É isso que você precisa descobrir. Deixa eu falar uma coisa para você bem clara, aqui estou falando com o povo aqui da nossa comunidade, uma coisa bem clara para vocês. Não são seus pastores aqui que protegem a tua vida. Você não está debaixo da gente. Você tem que andar com Jesus. O cabeça da igreja é Jesus, não é o pastor. Quem vai guardar a tua vida é Jesus. Portanto, meu querido, não é a oração do pastor que é mágica, que vai te proteger, não tem nada disso. É Jesus que é o teu cabeça, você está na igreja, é o Senhor que é o teu pastor e nada vai te faltar, é Jesus que vai guardar o teu caminho e a tua vida, e é conhecendo a verdade que é Jesus, é essa verdade que vai libertar você, e você é livre, livre inclusive do teu pastor. É assim. É o que a Bíblia nos ensina. Então, eu queria dar aqui algumas dicas de como você sair de uma vida de superstição religiosa e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, alguém do caminho. É interessante, se você tiver curiosidade, um dia faz uma busca no livro de Atos dos Apóstolos, pela internet tem isso, tem programas que fazem isso, só na palavra caminho. E você vai encontrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, um seguidor de Jesus era chamado os do caminho. Interessante. Quando se falava do evangelho para alguém, a gente fala evangelizou, pregou a palavra de Deus. Sabe como é que a Bíblia chama no livro de Atos? Apresentou-lhes o caminho. Então, andar com Jesus é andar nisso que nós estamos falando, andar no caminho. Então, seja você também alguém do caminho, alguém que anda com o Senhor, alguém que tem esse relacionamento com Deus. E aqui eu quero te dar 3 dicas que podem te ajudar, você não ser um supersticioso religioso, mas você ter a sua experiência com Deus. Antes de entrar nesses 3 pontos, eu uso muito como base algumas coisas que eu aprendi na minha vida com os meus familiares. Graças a Deus, meus familiares eram gente que amava Deus. Uma das pessoas, a minha avó, que me criou na minha primeira infância, por isso que eu gravo muitas marcas que eu trago da vida dela, ela era uma pessoa que ela tinha uma fé em Deus da seguinte forma: ela servia a Deus não na base da troca. Tanto que ela tinha uma frase assim, ela falava assim: Deus não precisa me responder mais oração nenhuma. Se Ele responder, eu vou ser muito grata. Mas se Ele não responder, eu não vou parar de segui-lo por causa disso. Porque o que Ele me deu, que é a minha salvação, já ultrapassa qualquer coisa que eu possa dar de volta para Ele. Ela tinha até uma frase mais forte, ela falou assim: olha, eu vou servir a Deus de todo jeito. Ela usava uma frase assim: ainda que Ele me mate, eu vou servi-lo. Então, hoje em dia não parece ser assim. Parece que a gente anda com Deus meio na base da negociação.
É aquela coisa, ó Deus, ó, eu vou lá, hein? Eu vou na igreja, ó, vou 4 domingos. Se em 4 domingos não resolver meu problema, não acredito mais no Senhor. Peraí, quem que é Deus aí no negócio? Tem gente que está falando com Deus, parece que Deus está assim, com uma toalha aqui, né? Falando, pois não, madame, mais alguma coisa, madame? Estou pegando sua anotação. Né? Parece que Deus é um garçom que está servindo a pessoa. A gente precisa renovar a nossa cabeça. Esse espírito religioso, negativamente falando aqui da palavra, supersticioso seria a melhor palavra, atrapalha a gente andar de maneira reta e correta com o nosso Deus. 3 dicas que eu quero te dar. Primeiro, conheça o caminho para Deus na pessoa de Jesus. Vai descobrir a Deus. Vai ter você a sua revelação acerca de Deus. Para de Deus ser o Deus do seu pai ou o Deus do seu pastor, tem que ser o seu Deus. Aquele a quem você conhece, você se relaciona, você o compreende, você fala com ele. Então você precisa fazer o quê? Conhecer melhor o caráter. Como é que eu vou me relacionar bem com alguém se eu desconheço a pessoa? Ok, então você precisa conhecer essa pessoa, conhecer o caráter dele, como ele pensa, como ele é, como ele age. E como é que eu posso fazer isso? Vou te dar uma dica nas Escrituras. João capítulo 14, um discípulo de Jesus, no versículo 8 e 9, um tal de Filipe, chegou para Jesus e falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. É interessante aqui, que Deus agora não é um ser desconhecido, não era um terror, Deus de nossos pais. Ele estava ali representado numa pessoa, de modo que a gente pudesse compreendê-lo melhor. Ele se revelou em Jesus. Como estava muito difícil do povo entender Deus, Deus faz o quê? O verbo se fez carne, Deus se fez gente. E habitou entre nós. Para quê? Para nos mostrar um modelo de como andar com Deus. Jesus, ele se torna assim, ele é a tradução de Deus para nós. Jesus é aquela interface gráfica para a gente entender quem é Deus, já que a gente não consegue compreender Deus, olha para Jesus. Quer saber a vontade de Deus? Olha sobre o que você já conhece de Jesus. Traz isso para uma realidade muito prática que vai te facilitar bastante. Por exemplo, se você, por exemplo, está hoje aqui, está falando, Anésio, minha família não está legal, tem muita briga lá dentro de casa, o que eu tenho que fazer? Eu te responderia, cara, você precisa praticar os princípios da palavra de Deus que fala sobre a família. É simples. Dentro da tua casa, você tem que ser como é Jesus. E como é isso? Eu vou te falar uma coisa bem simples. Vamos lá. Vamos supor, então, que Jesus está aqui hoje em pessoa física, está aqui, acabou o culto, ele chega para você e falou, vou na tua casa hoje. Sabe aquele igual ele falou para Zaqueu? Né? Falou, hoje eu vou pousar na tua casa. Vou dormir lá, posso dormir lá na tua casa hoje? Aí você leva Jesus para dentro da tua casa. Vamos imaginar como é que vai ser a pizza lá à noite hoje na tua casa. Vamos fazer uma coisa antes? Como é que era antes? Você chega domingo em casa, primeiro você já chega com fome. Aí chega com fome, faz aquele pedido de pizza lá, já começa a briga no que você vai pedir a pizza, né? Eu quero catupiry, eu não quero, eu não gosto. Eu quero com atum, eu detesto peixe, fica aquela briga, tal. Briga, ninguém vai brigar mais. Eu vou pedir essa daqui, acabou, e todo mundo vai comer dessa e acabou. Fica aquela briga dentro de casa. Aí daqui a pouco todo mundo fala, cadê a pizza? E não chega, não chega, não chega. Leva 1 hora para chegar a pizza. Aí chega a pizza, todo mundo lá avança e vai, e pega aquela briga toda. E a hora que você vai pegar a pizza, você já chega brigando com o teu filho. Aí, menino, não falei para você arrumar a mesa? Ah, louco, você é folgado, hein? Folgado, você não faz nada dentro dessa casa, só fica aí, sentado nesse sofá. Briga assim, o tempo todo. Jesus foi para a tua casa hoje, como é que seria hoje lá? Filho, vamos comer uma pizza? Sim, pai, vamos. Qual o sabor? O que o senhor achar melhor? Pergunta para Jesus o que ele gostar. A gente come. Quando vai demorando a pizza e tal. Está com fome? Estou com fome, mas a gente aguarda. Filho, por gentileza, pode arrumar a mesa para nós? Claro, meu pai. Vou arrumar com muito prazer. Não é? Você percebeu que levar Jesus para a tua casa muda tudo?
Não muda. Usa alguns princípios dentro da tua casa. Anos atrás, eu e a Magda estabelecemos uma regra lá dentro de casa, e a regra é o seguinte, a gente não tinha nem filhos ainda, mas serve hoje com os filhos também. A regra é assim, gritou, perdeu. Perdeu. Interessa que você estava certo. Se você estava bravo com alguém, você falou gritando, você está errado. O outro que estava errado passa a ser certo. Então, a gente evita isso de gritar, não é? Porque de vez em quando, vai dizer que de vez em quando não sobe o sangue dentro da tua casa com alguma coisa. Esses dias na pressa, tal, faz barba, e cadê o meu pós-barba? Cadê o nosso pós-barba? Eu lembrei, estou com um filho adolescente agora, eles roubam tudo que é meu, né? O do pai é sempre mais legal. Então, aquela vontade de, na hora, né, já chegar lá e o Dedé, o Dudu, que era o caso, né? Dudu, cadê aqui? Você é folgado, hein, mano? Não pegou aqui? Traz para cá de volta. O negócio não vem andando assim para o meu banheiro. Tem que você trazer. Essa que é a vontade de falar. Mas é claro que não foi desse jeito. Falei, Dudu, cadê o negócio? Eu lembrei. Pô, pai, eu esqueci. Tá bom, filho, tudo bem. Não faz mais isso, tá? Tá, levei para lá. Passou. Tá bom. Pouco tempo depois, um domingo, de manhã, eu me atrasei. Para vir para o culto, eu me atrasei. Por quê? Porque eu queria contrariar o tio Alckmin. O tio Alckmin fala, banho tem que ser curto. E aquele dia eu não quis, estava gostoso o banho. Sabe quando aquela água cai na cabeça, você fica assim, e aquela coisa gostosa, tá? E passei do horário. No que eu passei do horário ali no banho, estava para sair ali do banho, daqui a pouco chega o meu filho, né? A gente já se trocou, todo mundo trocado, só eu ali me arrumando, e meu filho chega assim e fala, querido pai, estamos atrasados. E o senhor me ensinou que eu tenho que chegar a tal hora sempre. E eu marquei lá com o pessoal da galera que eu tinha que estar lá às 9 horas. E nós já não vamos conseguir chegar nesse horário. E, gente, aquilo afunda você. É pior do que levar bronca. Querido, leva Jesus para a tua casa. Começa a praticar dentro da tua casa os princípios, que a casa fica gostosa. Você percebeu? Você percebeu? Quer ver uma coisa? Uma outra coisa. No relacionamento que Jesus com Pedro, você já ouviu falar de Pedro, apóstolo, claro, Simão Pedro. Primeira vez que ele teve um relacionamento com ele, que Jesus falou com ele, primeira vez. Na primeira vez que Jesus falou com ele, Jesus pediu o barquinho dele emprestado, entrou dentro do barquinho dele para poder ensinar para uma multidão. Olha só, no primeiro relacionamento de Jesus com Pedro, Jesus bota o pé dentro do business lá, né, do negócio, da empresa, do dinheiro, do bolso do Pedro. O primeiro relacionamento de Jesus com Pedro foi na área econômica do Pedro. Traz Jesus para dentro do teu bolso. É verdade. Cá entre nós, tudo que você gasta é mesmo necessário? Será que não está na hora da gente parar, fazer conta, pensar, planejar? Para você praticar a palavra de Deus, vou te citar um texto, por exemplo, que vai te ajudar muito na vida financeira, muito. Provérbios 19, 2 diz assim, peca quem é precipitado. Ponto. A palavra pecar significa errar o alvo. Erra o alvo, dá a bola fora, tiro na água quem se precipita. Em outras palavras, já dizia aquele grande sábio, quem se precipita se estrumbica. Não é? Então, você faz coisa errada por precipitação. E essa precipitação nota-se claramente. Você não está tendo uma experiência prática com Jesus na tua vida. Então, muda a tua casa. Cá entre nós, só para terminar esse ponto. Que tipo de marido você vai passar a ser se a partir de hoje à noite Jesus for um hóspede na tua casa? Porque você é daquele tipo de marido que quando está saindo, né? Fala, mulher, está atrasada, hein? Oh, que coisa! Jesus está no banco de trás do carro. Aí você chega, entra logo aqui, a mulher entra, ela nem botou os dois pés dentro do carro, você já sai. Mas agora você aprendeu, Jesus está ali. O que você vai fazer? Querida, que isso? Você abre a porta para ela, dá aquela piscadinha para Jesus, eu e ela. Assim, Leva Jesus para dentro da tua casa. Que tipo de mulher você vai ser? Que tipo de esposa você vai ser? Que tipo de filho você vai ser? Que tipo de amigo você vai ser para os seus amigos? Se você tiver uma consciência de que você anda com Jesus, você imita os princípios dele. A pergunta da vida é simples: o que Jesus faria? Você faz. O que ele não faria? Você não faz. É simples assim. Faz dessa maneira. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Então, é isso que eu quis dizer com vocês, de que você precisa conhecer o caminho para Deus na pessoa de Jesus. Segundo, não busque atalhos para a sua felicidade.
Deus, ele não pode ser manipulado. Deus não é corrompido. Deus não é corrupto. Deus nunca vai ser pego numa lava-jato. Ele nunca vai aceitar nada disso. Não tem atalho com Deus. Com Deus é daquela maneira. Nós estamos acostumados, nós aqui, classe média, a gente está acostumado a dar jeito para tudo, na base da grana, do dinheiro. Você vai estacionar o carro, não tem vaga, não tem vaga. Você vê um carinha lá, se eu te der tanto, você estaciona, você resolve o teu problema. Você pagando, parece que você resolve tudo. E aí, um dia, você começa a praticar coisas erradas na sua vida, dá alguma coisa, dá uma encrenca, dá um problema, e aí você chega assim para Deus, Deus, o que eu faço? E outros falam, quanto que custa? É oferta? Eu dou. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu faço. É para vir 7 sexta-feira? Eu vou. Então, você tenta comprar Deus de alguma forma. E não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Tem uma história em 1 Samuel capítulo 15, que Deus dá uma ordem assim. Porque tinha uma ordem no passado, tinha uma regra de guerras do passado, era o povo que vence a guerra pega os despojos, a riqueza do outro povo para si. Essa é uma regra das guerras dos povos antigos. Acontece que Israel estava sendo atacado, ia se defender. E o profeta Samuel vem dar uma orientação e falou, vocês vão vencer a guerra, só que vocês não vão pegar despojos, não vão pegar nada. Deixa, acabou, não é para pegar nada. Venceram a guerra, o Samuel não tinha chegado ainda, o Saul, que era o rei, pegou o melhor do rebanho e trouxe. E aí ele separou o melhor do melhor para fazer o quê? Fazer um altar para Deus e um sacrifício para Deus. O restante era dele, mas ali para Deus ele ia dar. E aí, nesse momento, Samuel chega. O Samuel chega e falou, opa, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Esse mugido todo aí. Aí o Saul fala, né? Não, é que nós... Eu sei que você falou para matar tudo, para acabar com tudo, que a gente não era para pegar nada. Mas, sabe, eu quis oferecer para Deus, assim, entendeu? Eu peguei uns para mim e tal, mas eu quis oferecer o melhor aqui para Deus. Vamos fazer um cultão para Deus. Samuel chega assim para ele, como quem dissesse assim, você está confundindo os deuses. O nosso Deus não é comprado assim. E Samuel usa uma expressão. Ele fala o seguinte, que mais do que sacrifício, o que Deus espera de você, Deus ele não se agrada tanto de holocausto e sacrifício, como ele se agrada de alguém que obedece e faz a sua vontade. Então, para desse relacionamento superficial com Deus. Por exemplo, o profeta Isaías fala, em Isaías 29:13, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O profeta critica aqui o povo que acha que vai ficar de bem com Deus simplesmente baseado nos seus rituais. O povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. No texto de Samuel 16:7 diz assim, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o quê? O coração. Então, meu querido, sabe de uma coisa? Deus não se impressiona com a nossa performance. Deus não se impressiona. Ele se impressiona com o seu coração, o que Ele quer é o teu coração. Então, entenda bem, tem muita gente que acha que o que Deus quer é um escândalo de careta quando você está cantando, por exemplo. Então, o cara fala assim, eu preciso agradar a Deus, Deus precisa me responder, eu estou querendo tanto um negócio aqui, deixa eu agradar a Deus. Então, ele faz aquelas caretas quando ele vai cantar. Não tem nada de errado com quem faz isso espontaneamente, por favor, tá? Tem pessoas que na sua emoção não está nem vendo que ela está chorando, o que ela está fazendo. Isso é maravilhoso e lindo. Eu estou falando daquela coisa falsificada mesmo, entende? Então, sabe aquela coisa... Sabe aquela coisa assim, falciane, assim, sabe? Né? Aquela coisa que é só para os outros ver, não é? Então, como se Deus se impressionasse com aquilo. Tem gente que acha que, dependendo da maneira como ele orar, é que a oração é poderosa. Já viu pessoas que falam isso? Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim uma vez e falou, pastor, ora por mim, mas faz uma oração bem forte. Eu fico vendo, o que é uma oração bem forte? Né? Será que é aquela que a gente pega e parece que está assim, espremendo uma laranja na cabeça do cara? Oh Deus, aleluia, oh Deus, oh Deus. Será que é isso? Será que Deus se impressiona com a gente assim? A gente está com o coração longe dele, mas chega e fala, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu acho que Deus nessa hora chega assim e fala, João, vem cá, dá uma olhada. O cara é bom, né? O teatro do cara está maravilhoso. Deus não se impressiona com a nossa performance. Tem nada de errado com expressões, nada de errado. A questão é se aquilo que acontece no seu rosto, aquilo que acontece com as suas palavras, tem eco no teu coração. Essa é que é a questão. O que vale é a atitude do coração.
Em todos os sentidos. Lembra das ofertas? Os caras chegavam e davam ofertas grandiosas. E Jesus olhando aquilo tudo, aí viu uma senhorinha chegar com 2 moedinhas e colocar ali. Jesus chama os discípulos e falou, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Ó, aquela ali deu mais do que todos esses caras aqui. Esses caras estão fazendo para impressionar o pessoal todo. Estão tocando trombetas diante de si. Aquela lá deu de coração. Então, é isso que Deus quer da tua vida. Vamos lá, se Deus quer da tua vida o teu coração, quanto Ele tem de você hoje? O que você deu para Ele hoje? O que hoje você pode falar? Não, isso aqui eu fiz de coração. Você sabe que às vezes a gente canta porque o cântico é legal, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, eu não poder... A gente não está cantando, está cantarolando. É diferente daquela pessoa que, quando está cantando a letra do cântico, está falando com ela, falou, é isso que eu queria dizer o tempo todo. É isso que eu queria dizer. Então, faz de coração para Deus. Sirva a Deus de coração. Ele não se impressiona com as coisas exteriores nossas. Terceiro e último. Felicidade é o tema de hoje. Felicidade é um caminho por onde se vai. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que ouve a Deus. Eu insisti aqui em dizer que Deus precisa ser o teu Deus, não Deus dos seus pais, mas o teu Deus. E você precisa conhecê-lo e ter a sua experiência com ele. Você ouve a voz de Deus. Deus fala com você. É que a voz de Deus não é uma voz que você, entenda bem, não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. Você tem convicção. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence. Você tem convicção de que Deus está ouvindo você. Que Deus fala com você. Tanto que quando você faz uma coisa errada, você faz aquilo lá, no fundo eu sabia que eu não devia ter feito. O que é aquele eu sabia? Convicção. Era a voz de Deus falando com você, que você não está acostumado a ter esse culto interno com Deus, lá no coração com Deus. Você precisa conhecer melhor. Mas olha só o que Jesus ensina sobre isso. E no livro de João, no capítulo 10, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você segue a Jesus, você ouve a voz de Jesus. Você pode, por exemplo, estar ouvindo aqui uma mensagem. Sou eu que estou te dando a mensagem. Mas se você é ovelha de Jesus, você vai perceber quando Jesus falou com você. É Jesus falando com você. E você vai seguir, não é a palavra do pastor, você vai seguir aquelas palavras que Jesus falou com você. Nós precisamos melhorar esse nosso relacionamento com Deus. E para melhorar um relacionamento, eu vou terminar dando 3 conselhos que vão servir para todas as áreas de relacionamento nosso, todas. Amizades que nós temos, marido e mulher, irmãos em casa, amigos, relacionamentos na igreja, em todas as áreas da vida. Esses 3 princípios ajudam bastante a gente em relacionamento. Mas o meu alvo é que a gente, percebendo como isso funciona no nosso mundo humano, nós percebemos como isso é importante no nosso relacionamento com Deus. As 3 coisas, vou ser muito rapidinho, fique em pé comigo que eu termino falando isso com você. Primeiro, um relacionamento para se dar bem, ele tem que ter confiança. Não dá para você ter um relacionamento com uma pessoa bom e profundo se não tem confiança. Aliás, uma coisa para você aqui. Uma das coisas que indica que o seu relacionamento, estou falando aqui de marido e mulher, por exemplo, um relacionamento, uma das coisas que indica que o seu relacionamento está um relacionamento mais maduro, é porque aumentou o nível de confiança que vocês têm um no outro. A pessoa diz uma coisa e fala, eu acredito que você me disse, eu acredito em você. Quando aumenta, por exemplo, na amizade, quando aumenta aquela confiança de que você pode abrir o coração para aquela pessoa, porque você sabe que aquilo que você conta para aquela pessoa, você confia que aquela pessoa vai guardar seu segredo. Porque quando você conta o seu segredo para alguém, você está se colocando na mão da pessoa. É teu segredo aquilo. Então, esse nível de confiança aumenta em muito um relacionamento. Vamos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Está na hora, meu querido, de você confiar em Deus. A Bíblia fala para você confiar a tua vida, o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo vai fazer na tua vida. Então entrega, confia, você tem coragem de chegar assim para Deus e pegar simbolicamente uma chave da tua empresa, do teu carro, dos teus bens, da tua casa e falar assim, Deus,
nas tuas mãos. Eu acredito, eu confio que o Senhor pode cuidar da minha vida. Você poderia entregar teu casamento para Deus hoje? Você quer ver um desafio maior? Quer um desafio maior? Quem aqui é namorado e namorada? Vamos lá, quem é? Isso. Você tem coragem de falar assim, Deus, eu entrego meu namorado na tua mão agora. Dá medo, não dá? Seja feita a tua vontade. Fala, ai meu Deus, o Senhor não vai tirar, né? Não vai tirar. Custei para arrumar isso aqui. Você vai tirar. Meu querido, para com essa. Que ideia que você tem de Deus? Um Deus temperamental? Um cara mal-humorado que qualquer coisa que você falar com ele vai sempre optar pelo pior? Então, confie em Deus. Segundo, um relacionamento, para se dar bem, tem que ter segurança. Isso aqui é um passo além da confiança. Você confia tanto que você se sente seguro com aquela pessoa. Seguro por quê? Porque você sabe como aquela pessoa é. Pessoas que são muito temperamentais, no sentido assim, alternam muito em seu humor, deixa muita outra pessoa insegura. Está na hora de você mudar esse seu modo de ser com as pessoas que estão ao teu redor, para que elas se sintam mais seguras com você. Não é chato você conversar com uma pessoa que você não sabe como que ela está? A pessoa está chegando, você, bom dia, pessoa, bom dia. Você está legal, passou, foi legal. No outro dia você, bom dia, pessoa, cala a boca. Não dá para ter um relacionamento com gente assim, profundo não dá. Agora, eu estou trazendo para um outro ponto aqui. Será que você não pensa isso de Deus também? Parece que de vez em quando Deus está irado. Deus está bravo comigo. Deus não é homem para mentir. Quando a Bíblia fala isso, está dizendo, não compara Deus com o ser humano. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele não é assim não. Deus não é assim. Eu vou falar o último ponto que vai emendar melhor aqui o assunto. Um relacionamento para se dar bem tem que ter aceitação. O que eu chamo de aceitação? Quando você ama uma pessoa, você tem que aprender, você tem que amá-la ao ponto de você amá-la do jeito que ela é. A pior coisa que existe na vida é aquela coisa assim, não é do jeito que não é do jeito que eu gosto, mas depois de casar, eu vou mudar o indivíduo, viu? Eu vou mudar. É a pior coisa que tem. Gostoso é quando a pessoa te ama do jeito que você é. Vou contar uma coisa aqui para vocês, uma frase que eu ouvi, que eu gosto muito dessa frase, que me marcou muito. Primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi do cara que é o meu pastor, o Jamê. O Jamê uma vez chegou assim para mim e falou, Nésio, você não precisa mudar nada para eu gostar de você. Nada. Seja você. Eu gosto de você desse jeito. Tão bom ouvir isso. Não é seguro? Não é legal? Não ajuda na confiança? Não ajuda no relacionamento? Não dá mais segurança para a gente isso? Por isso que eu digo que um bom relacionamento tem que ter aceitação. Eu gosto da pessoa do jeito que ela é. Os seus amigos têm que ser aquele amigo que você gosta dele daquele jeito. E não interessa se com virtudes e defeitos, você gosta do todo. Não é assim amor de pai para filho, de mãe para filho. Você ama do jeito que a pessoa é. Você simplesmente ama. Agora, vamos levar isso para Deus? Querido, tenta botar isso na tua cabeça. Deus te ama do jeito que você é. Do jeitinho que você está. Do jeitinho. Você fala, é que você não conhece minha vida. Vixe, essa semana, vixe. Se eu for fazer confissão, que eu nem lembro tudo, tanto pecado que tem. Quem disse que Deus depende disso para te amar? Quando Deus fala para você se livrar dos seus pecados e confessar, é porque isso é para o teu bem. Para Deus isso não muda nada. Inclusive o texto bíblico não fala que o pecado separa Deus da gente. Não fala. Fala sim, eu já li. Não, você leu errado. O texto bíblico diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. Então, não é a mesma coisa. Deus não disse entre mim e vós. Existe entre vós e mim. Quando você peca, é você que se sente mal. É você que fica acanhado comigo. Você deu bola fora comigo, fica todo sem graça comigo. Deus está falando, é isso, porque eu sei que você cometeu bola fora e eu estou te amando do mesmo jeito. Eu já te amava. Eu gostava de você da mesma maneira. E isso é aceitação. Aceitação é Deus olhar para você assim e falar, você não vale nada, mas eu gosto de você. Gosta? Deus te ama dessa maneira. É assim. Então, se você compreender isso, por isso que eu falo, você tem que ter a sua revelação, a sua experiência disso. Se você tiver,
eu vou dizer uma coisinha, ninguém te afasta mais do caminho de Deus. Você conhece o Deus que você serve. Não tem mais a ver com igreja, não tem a ver com pastor, não tem a ver com ninguém, tem a ver com você e Deus. Ele é o teu Deus, é o Deus que se relaciona com você. Amém? Eu queria propor algo para você. Ao longo dessa mensagem eu te falei algumas coisas que você pode mudar, e talvez você localizou algumas coisas que você pode mudar. Alguns de vocês precisam ir para casa hoje um marido melhor. Aliás, vou contar uma para vocês que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã. Tem um casal na nossa comunidade que eu sei que eles não se dão muito bem. Eu conheço eles há anos. E eu sei que eles não se dão muito bem. O marido é muito seco com a mulher já está cheia do marido. Deixa lá. Sabe aquele casal que anda assim 10 metros de distância, não anda de mão dada. Ele está lá, ela está lá, desse jeito assim, sabe? Depois da mensagem de hoje, igual essa daqui que você ouviu, que eu falei assim, você tem que ir para casa hoje um novo marido. Eu estava saindo, eu vi ele esperando. A hora que ela chegou, falou, me dá a mãozinha aqui, vamos. Eu olhei assim. Eu até pensei, né? Se o pastor perto fez isso, imagina Jesus. Leva Jesus para dentro da tua casa. Querido, que tipo de mãe você pode ser a partir de hoje? Será que você não está muito chata, não? Acho que algumas estão, que eu já ri, aí. Como é que você está com seus amigos? O que você pode mudar hoje? Quer uma dica? Deus responde a sua oração. E você pode orar hoje, e Deus te atender isso hoje, agora. E você sair daqui hoje, uma pessoa nova. É por isso que nesse cântico que a gente cantou, fala assim, um vaso na mão do oleiro. O oleiro, ele pega o barro, põe ali naquela roda. Presta atenção, olha você aqui. Põe ali naquela roda. E ele põe uma mão por dentro e outra por fora e vai moldando aquele barro. Aquele barro vai virando um vaso bonito, um vasilhame. A mão por dentro é Deus falando com você, moldando você por dentro. A mão por fora são seus amigos, as pessoas que estão perto de você, que também te falam algumas coisas para mudar você. Falou, você está muito bravo. É Deus falando, viu? É Deus falando. Está moldando. Mas às vezes o vaso trinca, não está legal. Um vaso que está seco lá e está trincado, o que tem que fazer? Despedaça ele. Moe tudo de novo. Põe água de novo, faz barro de novo. Vamos pôr na roda e vamos moldar um novo vaso aqui. Deus pode fazer isso hoje com você e mudar a tua vida hoje. Vamos fazer duas coisas? Orar e cantar a oração. Vamos fazer isso? Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos, não tem nenhum misticismo nisso, só para você olhar para dentro, é para isso. Então olha para dentro de você nesse momento e fala agora aí para Deus, o que você quer mudar? Fala claro para Deus, Deus, eu quero mudar nessa área da minha vida. Não fala 50 áreas não, uma, duas, 3. Fala para Deus aí o que você quer mudar hoje. Hoje eu quero mudar essa área da minha vida. Hoje eu quero mudar o meu temperamento. Estou bravo demais, estou chato demais. Hoje eu quero aprender a pedir perdão quando eu erro. Hoje eu vou ser mais gentil, vou ser mais cavalheiro, vou ser uma dama, vou ser uma pessoa mais maleável. Fala você aí para Deus. Deus está ouvindo a tua oração nesse momento. É o seu momento de orar agora. Não sou eu que vou orar por você, não, é você. Ora aí a Deus. Pede isso para Deus agora, em nome de Jesus. Faz desse cântico a sua oração. Ore cantando nesse momento. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero
Cada homem, cada mulher nesse lugar precisa ter a sua experiência contigo. Que o Senhor seja agora o seu Deus, o seu pastor. Que o Senhor seja agora a orientação para a vida, o caminho para essa pessoa trilhar. Trabalha na nossa vida, mexe com o nosso coração, tira toda a dureza. Se palavras que falamos feriram alguém, dá-nos a coragem hoje aqui, a graça do Senhor com coragem, para a gente pedir perdão. Se alguém aqui não tem sido um marido incentivador, que se arrependa nesse momento pelo teu espírito e se torne agora um incentivador dentro de casa. Se alguma esposa aqui tem sido tão crítica, que seja agora mansa, dócil, humilde. Se algum filho, filha tem sido rebelde com seus pais, que haja agora perdão, que hajam abraços, que hajam beijos. Se amigos que estão distantes possam se aproximar, fortalecer um ao outro, palavras de incentivo, possamos viver o teu evangelho no dia a dia, te pedimos. Mostra-nos esse caminho da felicidade para nós, que possamos experimentar esse caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus falou com você hoje aqui? Deus falou com você? Então agradece o teu Deus, fala: Deus, muito obrigado por ter falado comigo, em nome de Jesus, amém.